Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei Tubarão de Biologia e é um prazer estar com vocês aqui no Prepara Enem e SSA. E hoje, agora eu preciso que você fique muito ligado em mim, porque o assunto que eu vou falar hoje para você, eu tenho certeza que tu vai usar no teu Enem. E olhe, nunca faltou em nenhum ano do Enem. Sabe o que é? Olha para mim, citologia, tá? Eu vou te mostrar hoje o que você precisa saber da citologia para não errar nenhuma questão do Enem sobre citologia. E podem ter certeza, tá? É um dos assuntos que nunca faltam. Nunca falta a questão de citologia. Sempre vai ter alguma coisa de célula. Sempre. E olha, não só no Enem, tá? Em qualquer outro tipo de prova, em qualquer outro tipo de vestibular que você vai fazer, sempre a gente vai ter coisa de citologia. Sempre. Sempre. Então eu vou te mostrar exatamente os principais pontos que você vai ter que saber. Eu vou ter que mostrar isso. Aí a gente vai fazer um acordo. Quando eu estiver escrevendo no quadro, presta só atenção no quadro. Não tenta copiar ele não, porque senão você não vai pegar. No final tu tira um print e copia. Mas eu primeiro preciso que você aprenda, depois você copia. Beleza? Tranquilo? Ei, acordo fechado? Léo, bota o quadro aí, por favor, Léo. Pronto. Ó, como eu disse a vocês, a gente vai falar de citologia. A gente sabe que pega nessa parte de citologia, começando aí da parte mais simples, sempre que a gente trabalha com essa coisa da citologia, veja, eu preciso que vocês lembrem que a citologia, nada mais lógico, como eu já disse a vocês no comecinho, começando daquela parte bem mais bestinha, você vai dizer que isso aqui é a parte, da biologia. Isso aqui é a parte da biologia que estuda as células. E uma coisa que eu vou precisar que vocês lembrem logo de cara é que assim, quando a gente trabalha com essas células, eu vou classificar essas células de acordo com alguns fatores, tá? Léo, traz para mim de novo aqui, por favor. Veja, essas células a gente vai trabalhar de acordo com alguns fatores, a gente vai classificar ela de acordo com alguns critérios, vamos dizer assim. Mas o critério que eu preciso que vocês não esqueçam de forma nenhuma, olhem para mim agora, é quando você classifica uma célula em procarionte e eucarionte. Eu tenho certeza que tu já escutou isso em algum lugar. Presta atenção. A principal forma de classificação disparada das células é você saber o que é uma célula eucarionte e o que é uma célula procarionte. André, é difícil? Não, esses nomes são fáceis. Olha, a célula procarionte, ela recebe esse nome de procarionte porque ela não tem a carioteca. Aí você vai dizer, lá vem tu complicar com esses nomes. Não tem carioteca. Ô monstro, carioteca é a membrana que forma o núcleo. Aquela bolinha que você encontra dentro da célula, chamada de núcleo. Para o núcleo ser formado, você vai precisar da carioteca. Se eu não tiver a carioteca, eu não consigo organizar o núcleo. Então, o material que era para ficar dentro do núcleo vai ficar todo espalhado no citoplasma, vai ficar tudo espalhado. Então, eu não tenho a carioteca para ficar tudo bonitinho ali. Que é o contrário da célula eucarionte. Vê, eu na biologia significa verdade. Eucarionte, eu tenho carioteca, então eu tenho um núcleo definido. Então, a grande diferença dessas duas células, que tem incrivelmente muita gente que vai para o Enem sem saber, é que na célula procarionte você não vai ter um núcleo organizado. Vai ficar tudo espalhado, tudo misturado no citoplasma, que é a parte que você encontra o fluido da célula. Já na célula eucarionte, não. Na célula eucarionte você vai ter tudo bonitinho. A membrana, o citoplasma e o núcleo. Mas eu vou pedir, Léo, bota no quadro aí para botar isso aqui. Vê, quando a gente pega essa parte, eu preciso que vocês saibam assim, trabalhou com essa classificação, vê, trabalhou com essa classificação, a gente vai fazer assim. Presta atenção, tá? Eu vou ter uma célula que ela vai ser chamada, eu vou fazer com desenho que é até melhor. Olha, vai ter uma célulazinha que a gente vai encontrar assim, Vê o desenho que eu vou fazer bonitinho aqui. Quando você pega isso aqui, eu vou ter uma célula assim, Eu vou ter uma célula assim. Como ficou bonitinho o meu desenho. E aqui eu vou ter outra célula assim. Fazer bem, a gente vai ter isso aqui. Imagine que eu tenho duas células, tá? O que é que vai acontecer? Essa primeira célula aqui vai ser uma célula que a gente vai determinar como célula procarionte. Isso aqui vai ser uma célula procarionte. E essa segunda célula aqui vai ser uma célula que eu vou chamar de eucarionte.
vai ser a célula que eu vou chamar de eucarionte. Eu tenho uma célula procarionte e eu tenho uma célula eucarionte. Qual é a diferença? A célula procarionte, preste atenção, tá? Ela não vai ter núcleo. Ela não vai ter núcleo. Ah, Andrei, como assim ela não vai ter núcleo? Olhe, ela só vai ter a membrana plasmática, que eu vou chamar de MP. Ela só vai ter o citoplasma e pronto. Lembre que o citoplasma é a parte fluida, tá? Você não encontra núcleo. Aí você vai encontrar assim, ó, esse filamento que eu coloquei aqui é para representar o material genético. É o DNA que fica totalmente espalhado. Lembre que eu vou ter tanto um DNA filamentoso, como eu também vou ter um DNAzinho assim circular, ó. Vocês podem encontrar isso aqui também como DNA, que é o DNA circular dos procariontes. E aqui eles ainda vão botar umas bolinhas assim, para mostrar a vocês a única organela que eu encontro no procarionte, que são os ribossomos. Lembrem, tá? A única organela citoplasmática que tem numa célula procarionte é o ribossomo. Agora vê o outro lado. Quando eu digo que uma célula é eucarionte, vê a diferença. Eu vou ter o núcleo aqui, ó. E dentro do núcleo é aqui que a gente vai encontrar, ó, o material genético. Sabe por quê? Porque aqui eu vou conseguir diferenciar bem. Preste atenção no desenho, tá? Olha, aqui eu vou ter o MP, que é a membrana plasmática. Aqui eu vou ter o citoplasma, ó, que é a parte líquida. Aqui eu vou ter o núcleo. Veja que o núcleo, ó, essa bolinha aqui, ele está separado. E por que ele está separado? Porque ele vai ter uma membrana que vai organizar ele. Essa membrana aqui, ó, é o que eu chamei de carioteca. Então, a diferença de uma célula procarionte para uma célula eucarionte é como está aparecendo na imagem aí. Na célula eucarionte, você pode ver que tem a carioteca, que é a membrana que vai definir o núcleo. Na célula procarionte não tem. Léo, traz para mim de novo. Então, ó, a eucarionte você vai ter bem definido. Membrana, citoplasma, núcleo. Na procarionte, você vai ter membrana e citoplasma. Vai ter um núcleo definido? Não, porque fica tudo espalhado no citoplasma. Vai ficar tudo espalhado. Agora, olhe, só por favor, não me digam que a célula procarionte, ela é anucleada, tá? Quando você diz que uma célula é anucleada, você diz que a célula não tem material genético. E a célula procarionte, meu filho, olhe para mim, ela tem material genético, tá? O material genético ele só não vai ficar organizado dentro do núcleo, porque não tem carioteca. Então vocês têm que tomar cuidado com isso. Agora, pode ser que você tenha uma dúvida aí. Tá, Tubarão, eu entendi, mas assim, onde é que eu vou encontrar essas células? Para ficar bem fácil. Os únicos seres vivos, olhem para mim agora, os únicos seres vivos que têm essa célula procarionte são os seres vivos do reino Monera, ou do antigo reino Monera, porque é uma classificação antiga. Quem são os seres vivos do reino Monera? As arqueobactérias, as bactérias e as cianobactérias. Arqueobactéria, bactéria e cianobactéria são os únicos seres vivos do planeta que tem célula procarionte. Todos os outros seres vivos, protozoário, algas, fungos, plantas e animais, que somos nós, são células eucariontes, tá? Sempre são células eucariontes. Não pode esquecer. Bactéria, arqueobactéria, cianobactéria, procarionte. O resto, Tubarão, tudo eucarionte. Beleza? Eu precisava mostrar isso aqui a vocês para falar das outras partes. Léo, bota o quadro aí, por favor. Aí, assim, a partir daqui, admitindo que você está trabalhando com uma célula eucarionte, eu preciso que vocês relembrem junto comigo as famosas partes da célula. A gente vai ter que dar conta das partes, olhe, da célula. Ou, tá aqui, deixa eu botar aqui, partes, pronto, da célula. A primeira parte que eu preciso que vocês não esqueçam mais, a primeira parte da célula que a gente vai estudar é uma coisa que nós chamamos de membrana plasmática. Por favor, não esqueça que a membrana plasmática das nossas células, olhe, a membrana plasmática das nossas células, ela vai ter a primeira coisa, André, eu vou ter que saber tudo. Rapaz, muita coisa, porque, olhe,
Primeiro detalhe sobre a membrana plasmática, a composição dela. Quando você trabalhar com a composição da membrana, lembre que a composição dela, a gente vai dizer que ela é assim, ó, lipoproteica. É uma composição lipoproteica. Meu Deus, esse nome é muito difícil. É não, meu filho, é só você separar a palavra. Vê, prefixo lipo. Lipo vem de lipídio, gordura. Então você já sabe que tem gordura na membrana. E olha aqui, o sufixo proteica, porque tem proteína. Então, se você separar a palavra, você não erra em lugar nenhum que a membrana plasmática, ela tem lipídio e proteína. É lipoproteica. E olha, eu tenho certeza que você escutou isso em algum lugar, dizendo que essa composição respeita um modelo. O modelo dessa composição é assim, ó. É o modelo, ó, do mosaico fluido. Isso aqui é o modelo do mosaico fluido. É o nome do modelo que defende e que, na verdade, que defendeu e que provou que a membrana plasmática é lipoproteica. Aí tu pode dizer assim, Andrei, mas tem um desenho disso aí, tem um esquema, né? Tem. É só tu lembrar assim, ó. Não tenta copiar não esse monstro. Primeiro olha, depois eu deixo tu copiar. Vai ficar assim, ó. A gente vai ter uns bonequinhos assim. A membrana é sempre assim, ó. Eu vou fazer um pedacinho aqui, porque você nunca mais erra isso aqui. Ó, sempre que você pegar desenho de membrana plasmática, o desenho de membrana plasmática vai ser assim, ó. O desenho da membrana, eles vão botar sempre mais ou menos assim. Aí eles pegam isso aqui, ó, eles vão botar uma proteínazinha aqui. Ó, eles vão colocar uma proteínazinha aqui. Aí depois continua com os bonequinhos aqui, ó. Você pode dizer, esses bonequinhos são um saco de desenhar. Não, não estou dentro de desenho. Vê. Ó, você tem esses bonequinhos assim. Sempre a composição da membrana que eles vão mostrar para vocês vai ser isso aqui. O desenho da membrana é assim, não adianta, tá? Quando você faz, você aprende mais rápido. Eles vão, todo o livro de biologia vai mostrar esse desenho aqui. Quando você pega esse desenho, aí ele também vai botar outra proteínazinha aqui. Ó, eu tenho essa outra proteína aqui. Deixa eu fazer ela melhor. Ó, eles vão colocar tipo uma proteína aqui deslizando aqui, tá? E eles ainda botam umas estruturazinhas assim, ó. Ele ainda vai botar tipo umas estruturazinhas assim. Não se preocupe não que eu vou dar nome a tudo, tá? Aqui tudo tem nome. Qual é a ideia? Quando você pegar essa composição, eu preciso que você lembre assim. Esses bonequinhos aqui, cada bonequinho desse, você vai dizer que isso aqui é um fosfolipídio. Ó, isso aqui é um fosfolipídio. É por isso que a gente diz que é uma bicamada fosfolipídica, porque tem bonequinho em cima, bonequinho embaixo. Fosfolipídio. Essa parte laranja aqui, aqui vai ser uma permease. Permease é uma proteína, tá? Aqui vai ser uma proteína permease, ó. E aqui vai ser uma proteína permease. Proteína permease e permease. E esses, tipo esse, parece tipo uns matinhos cor-de-rosas que eu coloquei aí. Aqui você vai ter assim, ó. Esse primeiro aqui pode ser uma glicoproteína. A gente tem glicoproteína na membrana. Esse outro aqui vai ser o glicolipídio. Eu tenho glicolipídio e isso aqui eu tenho o colesterol. A gente tem colesterol aqui. Então, ó, Léo, traz para mim, por favor. Então, veja, quando você pegar esse desenho, eu vou voltar para você tirar print, mas preste atenção. Quando você pegar a composição da membrana, como é a composição da membrana plasmática das células? Ela é lipoproteica. Qual é o modelo? Olhe para mim. O modelo é o modelo do mosaico fluido. E o que é que esse modelo diz? Foi aquele desenho que eu mostrei a vocês. Nós vamos ter uma bicamada de fosfolipídios, porque cada bonequinho é um fosfolipídio. Eu também mostrei no desenho, eu botei permease e permease. O que é que são permeases? São proteínas. Permease é proteína. E olhe, a gente vai usar essas proteínas lá no trabalho. Preste atenção, a gente usa essas proteínas lá no trabalho em que as substâncias passam pela membrana. Se não fossem essas permeases,
muitas substâncias não iam entrar na célula e não iam sair da célula. Tem que tomar cuidado com isso. E aqueles pezinhos que eu botei lá, a gente vai encontrar glicoproteínas, glicolipídios e o colesterol. Agora, olhe, esse colesterol eu queria que vocês tomassem cuidado. Escutem o que eu vou falar e não esqueçam mais nunca. Colesterol a gente só tem na membrana de célula animal. Oxe, repete aí, tubarão, novamente. Colesterol a gente só tem na membrana, presta atenção, na membrana das células animais. Eu não tenho colesterol na membrana do vegetal. Eita, tubarão, apareceu um desenho no Enem que dizia que a membrana não tinha colesterol. Então pode ter certeza, é uma membrana de uma célula vegetal. Porque se tiver colesterol, é animal. Se não tiver, vegetal. Se tiver, animal. Se não tiver, vegetal. Não esqueça disso, tá? Léo, bota no quadro aí pra mim, por favor. E assim, depois que vocês entendem essa parte inicial, qual é uma parte que eu queria ver? Eu queria fechar esse primeiro momento de citologia com vocês, lembrando que na membrana, eu vou ter uma coisa que o Enem usa muito, tá? Eu preciso que vocês saibam de uma coisa que a gente vai trabalhar assim. Transportes da membrana. Ó, eu vou ter os transportes da membrana. Aí você pode dizer assim, tá, Andrei, o que é que são os transportes da membrana? Olha, transporte da membrana é o processo de passagem de substância pela membrana. Toda vez que uma substância passa pela membrana, vai ser um transporte da membrana. Agora, o que é que eu preciso que vocês não esqueçam para o Enem? É que esses transportes aqui, eles vão apresentar uma classificação. Veja, eu vou ter uma classificação. Aí como é que vai ser a classificação? A gente faz assim. A primeira classificação é que eu vou ter transportes que vão ser chamados de passivos. E eu vou ter transportes que vão ser chamados de ativos. A diferença é facílima, tá? Olhem para o quadro. É assim. Transporte passivo é aquele transporte, ó, que não gasta, presta atenção, ATP. E o transporte ativo, ele gasta ATP. Aí você já pode estar dizendo, beleza, ele botou ATP aí, mas eu nem sei o que é ATP. Ô meu filho, toda vez que você pegar ATP no vestibular, toda vez que você pegar ATP no Enem, ATP significa energia. Então isso aqui, ó, significa que não gasta energia e aqui significa, ó, que gasta energia. E sabe uma coisa que eles vão dizer a vocês também, ou vocês encontram nas provas? Se não gasta energia, olhe para cá. Se não gasta energia, é porque vai ser a favor do gradiente de concentração. Vai ser a favor do gradiente de concentração. Isso aqui vai ser a favor do gradiente de concentração. E se gastar energia, gastou. Então aqui vai ser contra. Tome cuidado que aqui vai ser contra, olhe, o gradiente de concentração. Contra o gradiente de concentração. Não esqueçam disso, tá? Concentração. E uma coisa, tá? Léo, puxa para mim. Vê, a gente vai fazer assim, preste atenção para a gente organizar as ideias. Os transportes da membrana são classificados de duas formas. O passivo não... Ei, o passivo gasta ATP? Eu não vou dizer não. O passivo gasta? Fala que eu te escuto aí. Gasta? Não, não gasta. Passivo não gasta ATP. ATP é energia. Ativo gasta ATP. Lembrem, se o passivo não gasta ATP, ele é a favor do gradiente de concentração. Se o ativo gasta ATP, ele é contra o gradiente de concentração. Mas aí tu pode estar pensando assim, ô Tubarão, mas tem uns tipos, já tem, é fácil. Transportes passivos que não gastam, quem é que são eles? Difusão simples, difusão facilitada e osmose. Se no teu Enem aparecer difusão simples, difusão facilitada ou osmose, esses três tipos de processos
são processos passivos. Ah, mas se for ativo, olhe, se for ativo vai aparecer a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é transporte ativo e as endocitoses, que é a fagocitose e a pinocitose. Ah, e as exocitoses também são ativos, tá? Então, olhe, transportes passivos, difusões e osmose. Ativos, bomba de sódio e potássio, fagocitose e pinocitose, que são as endocitoses, são os processos que entram em substância, e a plasmocitose, que é uma exocitose, é o processo que libera a substância, tá? Eu duvido tu errar isso no teu Enem mais. Tranquilo? Beleza? Tu gostou? Então, ó, eu quero te ver aqui nas próximas aulas do Educa PE TV, na parte de biologia. Fica ligado, tá? Então, beijo no tubarão, valeu!